Sabe, existem livros que simplesmente mudam a nossa forma de olhar para o mundo. A primeira entrevista em psicanálise de Mal Manoni é, sem dúvida, um deles. Não é só um livro técnico, não. É uma obra que propõe uma virada de chave radical na maneira como a gente entende o sofrimento de uma criança e, no fundo, o nosso próprio sofrimento. E tudo começa com uma pergunta que parece simples, mas é imensamente profunda. Quando uma criança apresenta um problema, seja na escola, em casa, um problema de saúde, o que isso quer dizer de verdade? Para Manoni, a resposta nunca é óbvia. Aquilo que a gente vê, o problema aparente, é só a pontinha do iceberg. A verdadeira questão é, que mensagem está codificada ali, naquele sintoma? Então, para a gente desvendar esse mistério, vamos seguir o caminho proposto por Manoni. A gente vai passar pela primeira entrevista, entender o sintoma como uma linguagem, mergulhar no drama familiar, ver o papel da escuta do psicanalista e, por fim, olhar para além do diagnóstico. Vamos começar pelo começo, então, a primeira entrevista. Para Mal Manoni, esse momento não é, de jeito nenhum, só uma coleta de dados, tipo preencher um formulário. É um encontro fundamental. É ali que algo que estava escondido, uma verdade que ninguém nunca disse, tem a chance de, pela primeira vez, aparecer. E é aqui que a tensão se instala. Os pais chegam com uma queixa bem específica. Meu filho não aprende, ou ele é agressivo, não dorme direito. A abordagem mais comum seria tentar corrigir esse comportamento, certo? Mas a psicanálise, do jeito que a Manoni nos mostra, dá um passo para trás. Ela pergunta, ok, por trás desse problema, qual é a angústia real? Qual é a história que está tentando desesperadamente ser contada? E essa pergunta nos leva a uma ideia que é simplesmente revolucionária. O sintoma de uma criança, seja uma dificuldade de aprender, uma fobia, o que for, não é um defeito que precisa ser consertado, é uma linguagem. Pensa assim, quando uma verdade interna é dolorosa demais ou muito conflituosa para ser dita com palavras, ela acha outro jeito de sair. O corpo fala, o comportamento grita. O sintoma, então, é isso, é a manifestação de uma verdade que não pôde ser dita. É quase uma obra de arte, uma criação que, mesmo sendo sofrida, carrega um significado muito, muito profundo. E é fascinante ver como isso acontece na prática. Olha só essa fala, tirada de um dos casos do livro. A mãe não diz só que o filho tem dificuldade na escola. Repara bem, ela imediatamente o compara com o irmão engenheiro. Na mesmíssima frase, a dificuldade de um filho é colocada contra o sucesso do outro e, claro, contra as expectativas da família. O sintoma já não é mais só da criança, entende? Ele diz respeito ao lugar dela nessa rede familiar. E esse outro caso, então, é ainda mais explícito. O problema escolar do filho não é uma coisa isolada. A própria mãe conecta isso direto com a depressão dos pais e com uma briga de poder entre o casal. A dificuldade de aprender da criança vira o palco onde o drama conjugal, aquele que não é dito, é encenado. A criança com seus sintomas está falando a verdade sobre o sofrimento dos pais. Então a gente começa a entender. Se o sintoma é uma mensagem, muitas vezes a criança é só a mensageira. Ela é a porta-voz. A mensagem original pertence a algo maior, a família. Esse conceito é muito poderoso. A criança, por uma lealdade invisível, inconsciente, pode acabar assumindo o papel de paciente da família. É ela quem manifesta o sintoma em nome de todos. Ela meio que segura o problema para manter a família equilibrada, para desviar o foco de conflitos que seriam muito mais perigosos, como uma briga feia entre os pais. E o que é que pode estar amarrado nesse sintoma? Pode ser tanta coisa. Pode ser o desejo não realizado dos pais, segredos de família que ninguém toca no assunto, um luto que nunca foi vivido de verdade, conflitos do casal. O sintoma da criança vira um nó que amarra todos esses fios da história da família. E aí, diante de um cenário tão complexo, qual é o papel do analista? Bom, com certeza não é o de um especialista que chega com todas as respostas. O papel dele é oferecer um tipo muito especial de escuta. E este é o ponto-chave. A escuta psicanalítica não tem nada a ver com a de um médico, de um professor ou até de um amigo. O analista não está procurando um diagnóstico para dar um remédio, não está procurando um erro para consertar e, definitivamente, não está procurando um culpado para julgar.
O objetivo é criar um espaço seguro, mas seguro de verdade, onde a verdade, por mais estranha ou doída que seja, possa finalmente ser dita e ouvida. E como se faz isso? É um processo. Primeiro, o analista tem que calar o próprio conhecimento, as próprias teorias. Depois, ele oferece esse espaço de confiança total. A partir daí, o trabalho é escutar o que não é dito, as pausas, o que escapa sem querer, as emoções por trás das palavras. É nesse lugar que a verdade da pessoa, a história por trás do sintoma, finalmente consegue aparecer. E quando essa história vem à tona, aí tudo muda de figura. O foco deixa de ser precisamos consertar essa criança com defeito e passa a ser precisamos compreender o que essa mensagem significa. Olha, essa comparação aqui resume tudo de forma brilhante. De um lado, a abordagem tradicional, que foca no sintoma, quer corrigir o comportamento e silenciar o problema olhando só para o indivíduo. Do outro lado, a abordagem da Manoni, que foca no significado, escuta o sofrimento, dá voz à verdade e olha para a família inteira. A meta não é calar o problema, mas sim permitir que a verdade que ele carrega seja finalmente ouvida. No final, como a própria Manoni diz de um jeito tão bonito, essa primeira entrevista é um convite para ser autêntico. É um encontro com uma verdade que estava escondida não só na criança, mas nos pais, na história da família. E quando se dá espaço para essa verdade, todo mundo ganha a chance de viver de um jeito mais leve e mais genuíno. E é com essa pergunta que a gente fica para pensar. A proposta da Maud Manoni nos convida a isso, a olhar além do óbvio, a escutar além das palavras. E a nos perguntar, quando a gente vê uma criança sofrendo, estamos olhando para uma falha dela ou para a lealdade corajosa a uma história de família que precisa, desesperadamente, ser contada? A resposta para isso? Bom, a resposta muda tudo.